Olá, amigos. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade, nesta noite do dia 1º de 7, de fazer essa live, uma conversa amiga, onde o que vai ser exposto aqui foi uma pergunta de um grande amigo meu, né? A gente fez uma postagem hoje no Facebook e ele fez uma colocação e me instigou a vir aqui conversar um pouquinho com todos vocês. Desde já, uma boa noite a todos, que todo mundo possa estar onde estiverem, na sua paz, no seu conforto interior. Então, boa noite para todo mundo e depois eu, por escrito, vou dando boa noite para todos. Como eu estava falando, ele me fez uma pergunta, não direcionada propriamente ao psicoterapeuta, que no caso é a profissão que eu sigo. Ele fez uma pergunta ao amigo, o Edson Rosa, e ao homem, ao ser humano. E eu vou fazer, não esforço, mas com naturalidade, um esboço para ele e responder. Espero que isso ajude alguém. Se não ajudar, tranquilo. E se ajudar, que bom. Vamos lá, então. Boa noite. A pergunta dele foi assim: como lidar com nossas dores e aflições no sentido de amenizá-las, pois quanto mais sensíveis sentimos, mais as mesmas aumentam. Então, eu vou refazer a pergunta dele de uma forma mais geral. Como é que eu posso fazer se, quanto mais sensível eu me ter e me transformar, aparentemente as dores se transformam mais vivas, mais em carne viva, dói mais, a ferro quente, tortura, me faz sofrer. E eu fiquei pensando hoje, isso foi pela manhã, se eu não me engano, no início da tarde, eu fiz essa postagem de um texto, e ele me fez essa pergunta e eu fiquei pensando como respondê-lo, e eu desliguei a cabeça, o cerebelo, e senti o que eu escrevi, e senti o que ele perguntou, e me veio isso em mente. Como eu gosto do número 3, eu gosto de 3 tipos de explicações, né? Não subestimando as pessoas que podem me ouvir ou já estão me ouvindo, mas cada um vai colher, talvez, o que achar por vir. Vamos lá. Primeira coisa. Ser humano é ser divino. Sim? Ser humano é ser divino. Não é humano fazer o mal. Não é humano nutrir ódio. Não é humano ser vingativo. Não é humano nutrir-se de maledicências e não é humano dar desforra, criar maldades, viver no sentido macabro do Maquiavel, de tentar destruir os seus semelhantes ou até mesmo outras raças ou sub-raças deste mesmo planeta. Por que eu estou tocando nisso e o que tem a ver isso com sensibilidade, ser sensível e dor e sofrimento? Nós estamos sendo criados por uma sociedade que enxerga as coisas de uma forma míope, quando não no umbigo ou quando não no centro da testa, né? Que se move através de um egoísmo, ao ponto de que quando erram, e realmente estão errados, ou nós errados, ou eu errado, a gente tem um costume muito feio de dizer assim: eu traí minha esposa, é humano. Eu dei uma porrada na cara de um cara lá que fez o mal para mim, eu errei, eu sou humano. Mas se nós observarmos com atenção, os nossos queridos irmãos em evolução, os animais, mesmo que eles não falam como os humanos, ou raciocinam como nós humanos, eles também têm uma sensibilidade tão qual humanamente planetária, talvez até muito mais refinada do que a nossa. Porque eles não fazem desforra. Eles não brigam à toa. Eles não discutem por qualquer coisa. Então, quando a gente começa a se consentir e entender que errar não é humano, é animal, e no pior escalão possível, a gente começa, de um sentimento não positivo, tirar algo bom, de uma vergonha não boa,
começa a criar um senso de vergonha na cara que desperta nós para a vida. Então, a nossa sensibilidade é humana, ela é perfeita. Por nós não observarmos essa sensibilidade, consentindo-a de uma forma humana, mas vivendo pelos lobos reptilianos, pelo instinto da disputa, da sobrevivência, como um animal, é que nós acometemos as piores atrocidades movidas pela falta de amor próprio. Essa é a primeira resposta que eu dou a esse amigo. Porque isso vai construindo na nossa inteligência emocional uma postura que, eu já falei várias vezes aqui, para eu ser alguém, eu preciso pertencer a alguma coisa. Nem se para isso eu entre num estado de menopausa, num estado letárgico, ou eu me descaracterize totalmente da verdade, da realidade de que eu me nutra. Desde que eu pertença a um grupo, faça parte de alguma coisa, ou esteja em algum momento para ser eu mesmo. Isto é uma covardia animal, não é uma postura humana. Então, eu estou tentando levar coisa leve, mas não é muito leve não, porque nós nos tratamos muito, muito, muito mal. E por nós irmos nesse consentimento, que na verdade o que menos faz é se consentir humanamente falando, que nós vivemos mais no instinto agressivo da disputa, no instinto progressivo da autopreservação, não da moral, da ética, dos princípios, da conduta, da educação, mas no princípio da minha parte é melhor do que a tua, do meu estado é melhor do que o seu, e do que eu faço não é humano. Isso é instinto animal. Então, esse tipo de coisa não é só na psicanálise, na psicologia, junguiana, freudiana, ou de Lacan, que eu gosto muito do jeito dele meio porrada de tratar os processos psicanalíticos humanos, mas está aí, abertamente, em todos os grupos, desde os filosóficos aos religiosos e aos vivenciais, no lar de cada um que está me ouvindo. Então, uma coisa que a gente precisaria para ontem educar-se, por mais que algumas pessoas, talvez eu não estou julgando, também não tenho bola de cristal para prever se vão falar ou não, mas é apenas uma colocação, podem dizer, mas eu falo de boca para fora, nananinan, nai. A gente não fala de boca para fora, porque a nossa palavra, a nossa verbalização, ela é os instintos mais arraigados na nossa expressão emocional, na nossa vazão, na nossa sensação, que nós podemos dizer que move a nossa vontade e o nosso desejo. Então, estou dizendo que tudo que nós falamos tem uma percussão muito grande, não só para fora vocal, mas também para fora, em sentido moral, e também para dentro, no sentido ético, de consenso humano ou instintivo animal. Então, como a gente pode começar a não sofrer tanto pela sensibilidade? Primeira coisa, a sensibilidade humana não nos faz sofrer, porque ela é uma lógica que consente pelo coração. E ela é uma exata, que se adere pela percepção da razão, do pensamento. A sensibilidade humana não é desequilibrada. O que é desequilibrado é o instinto animal que ainda nós nutrimos. Pelas fantasias, pelo engodo, pela má vontade e principalmente pela falta de amor próprio. Valeu? A segunda coisa que também pesa muito para quando nós, que talvez buscamos na nossa fé, creio eu, raciocinada, ou na nossa crença, libertas de dogma, sofismo, pragmatismo, fanatismo, né? Assim se assenta. Se nós somos um ser religioso e temos uma religião e realmente cremos no que
almejamos ser mais evoluídos humanamente do que nós próprios, nós deveríamos, por lógica racional, fria, mas não calculista, entender que é algo neutro da minha maldade, neutro do meu jugo e neutro das minhas ações benevolentes ou maleficentes. Como assim neutro, Edson? Deus é para todos, para até aqueles que eu confio e desconfio. Deus vibra em todos, para as religiões que eu afilio como amor e para as filosofias religiosas que eu acentuo com rancor. Deus é para todos. E isso também é algo humano, quando nós temos uma fé raciocinada, que o maior testemunho não é adorar para fora, é se amar por dentro. Que a maior prova de fé ao que crer no elevado espiritual, na virtude do Espírito, é, no mínimo, doar-se ao outro como um exemplo digno daquilo que eu, religioso, digo seguir. Mesmo que eu for um ateu, que eu não seja uma toa fazendo mal na vida alheia, mas que eu seja um cara que não acredite em nada, mas que acredite numa coisa, que a vida é boa. Já faz total diferença. Então, a sensibilidade, ela nos sensibiliza quando nós realmente usamos a nossa humanidade racional e a nossa humanização moral em sentir, concernir, conceber, aceber as coisas da vida. Ela pode não nos tirar a dor do impacto, mas ela tira, sim, o ferrolho quente, o fervilhar do sofrimento por dentro de nós. Dor é para todos, agora sofrimento para quem tem uma fé raciocinada e para quem tem uma sensibilidade que se autoapodera da sua própria vida nutrida, pode ter certeza. O sofrimento é opcional, sim, e a sensibilidade não tem nada a ver com isso. E pela terceira coisa que eu vou falar, que também é muito interessante, nós devemos, dentro do possível, porque cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem um modo de ver as coisas da vida, cada um tem um jeito muito peculiar de se consentir, de se definir na sua própria existência. Então, o que eu vou falar agora, por mais que seja um pouco forte para alguns ou pesado, é longe de julgo, longe de qualquer tipo de má vontade ou de pretensão minha. É apenas uma palavra de alguém que está, com licença, tomando seu café e conversando com seus amigos. Terceira coisa, que a sensibilidade não machuca ninguém, não. Sensibilidade não machuca. O embrutecimento do instinto, sim. Ele é revolta, ele é bravio, a sensibilidade é calmaria. Calmaria. Mas, tempo ao tempo, cada um na sua verdade. Terceira coisa, não devemos delegar a nossa vida na mão de ninguém. 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 E Deus, Edson, eu devo depositar a vida minha existência na mão de Deus? Depende do Deus que você crê. Se é um Deus soberano sobre tudo e todas as coisas, que emanta sobre as mesmas coisas que ele é soberano, uma única coisa que abrange o todo dentro do tudo, chamado amor, delegue a vida a ele. Porque ele é justo. Não é preso ao meu bem, nem ao meu mal. Ele é justo para todos. Agora, se o teu Deus é um Deus que presta favores mediante a tua vontade, muitas das vezes doentia, as tuas maldades, os teus desvarios, os teus ciúmes, as tuas invejas, as tuas indiferenças, pelo amor de Deus, não delegue a tua vida a este demônio, porque isso não tem nada a ver com algo divino e sagrado. É simples assim. E os meus mentores? Aí já diz, os mentores são os mentores, não são você. Isso para quem é espírito ou espiritualista.
né? Eu até vou puxar um assunto que eu vou coligar com a sensibilidade. É muito interessante, porque as pessoas, elas tratam seus mentores como trata o boneco que compra lá no supermercado. Muitas pessoas mesmo, a maioria trata assim. Ah, eu quero falar com o teu mentor. Não, só um pouquinho aí que eu vou me concentrar. Ele vai vir aqui falar contigo. Vai te dar conselho. Vai lá na casa de oração, onde eu pertenço, lá que tua vida, lá a casa é forte, lá tua vida vai ser material, emocional, espiritual, totalmente resolvida. Pode parecer que não, mas isso tira-nos de uma sensibilidade humana e nos coloca no instinto de pretensão animal. Isso tira-nos numa sensibilização humana e nos coloca numa pré-junção animal. Isso tira-nos de um refinar, de inspiração, de intuição humana e nos coloca nos piores dos instintos de vaidade, de egoísmo e de orgulho animal. É óbvio que qualquer ventania que vem de fora, chamada dor, vai causar dentro dessa casa vazia, dependente de um guia, dependente de um mentor, dependente de orixá, dependente de um exu, dependente de um santo, dependente de um espírito, um amor próprio que nem eu mesmo me dou. É óbvio que qualquer dorzinha que bater aqui, ó, nessa cabecinha ou aqui nesse coração, vai me derrubar por dentro. Porque eu já sou, pela lógica divina e sagrada, pela vida que me pertence a mim, que delego a minha própria vida a desvario para os outros, até espiritualmente falando, um derrotado por fora. Isso não é sensibilidade, isso é desensibilização humana, e isso é instinto de disputa animal. Olha, mais claro hoje que eu estou sendo, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que talvez não vão gostar quando eu falo animal, mas qual o nome que se dá? É uma pessoa que despreza a sua inteligência racional, não pensa por ela mesma. Qual o nome que vai se dar a um ser humano que menospreza a brandura do seu coração? Não é um animal no sentido não figurado, eu estou falando animal no sentido metafórico, distinto, não de postura ou de morfologia, de forma animal, mas pelo instinto. Então, ou nós começamos a encarar a vida sendo nós mesmos, ou nós continuamos com esse monte de bengala aí, que não adianta em nada. É querer curar um câncer com xolocaína. Ou quando não, né, querer tirar um simples felpa da unha com morfina, é tudo aos exageros. Isso não é sensibilidade. Então, uma das formas que a gente pode fazer para não sofrer tantas aflições internas, como está lá no título dessa live, é ser humano. Aceitar a nossa humanidade. Só que para aceitar a nossa humanidade, nós precisamos de 3 coisas. Educação, humildade e gratidão. Meu Deus soberano sobre a vida, porque não existe morte, eu sou grato por estar assim. E com a minha educação irei além, muito mais além, porque você está em mim. E não precisarei pisar em ninguém, nem muito menos tropeçar nos outros, porque eu não estou aqui para disputar, eu estou aqui para ser apenas eu mesmo. Eu dei palavras a algo que muitas vezes, meus irmãos que estão me ouvindo aí, o coração de vocês diz: chega, eu não quero mais disputa, eu não quero mais ser o dono da verdade, eu não preciso ser o dono da razão, eu só preciso viver na tua expressão humana, não mais nos teus instintos animais, de desleixo, de desdeixe, de disputa, que catapulta qualquer tipo de bom senso, de amor próprio,
e de gratidão, no mínimo, à própria existência e à sua vida. E aí cria o quê? Uma lacuna, um rombo no peito, chamado senso de vazio. Vazio existencial. Que muitas das vezes as pessoas acham que essa palavra só atinge uma pessoa que está em depressão, ou bipolaridade, ou borderline, ou desvairis momentâneos psicológicos, neurais, ou quando não, até mesmo espirituais e morais, pelo que acha certo ou errado no viver e bem viver a própria vida. E não, muitas das vezes são pessoas tão quais normais em termos morfológicas como essas pessoas que eu acabei de citar, só que elas ficam se machucando com ponta de agulha por dentro. E se mostrando um diamante, um ouro falso por fora. E como diz os bons amigos Exus que estão em volta de mim, fazer o quê? Eu sou médium, mesmo eu sinto. A casa cai. Um dia a casa cai. Um dia o Daime não vai funcionar mais, a Ayahuasca não vai funcionar mais, a incorporação, mesmo sendo autêntica e verdadeira, não vai funcionar mais. A oração feita de boca para fora não vai funcionar mais. Até mesmo o evangelho copiado e decorado por você que não se ama, ele pode até curar os outros, mas a você não vai funcionar mais porque você não funciona para a sua própria vida. Isso é lei de vibração e de sintonia. Então, o que mais dói em nós é a falta de sensibilidade. O que causa a nossa dor é falta de sensibilidade humana. Porque a sensibilidade humana, de verdade, ela é lógica. E ela é sensível à inspiração moral que eu mesmo vivo. De princípios éticos que eu mesmo alimento. No momento que eu, eticamente, não faço mal ao outro, moralmente tento viver em paz com o outro, pode vir o mal que for na minha vida. Vai doer, mas eu não vou me permitir sofrer por um detalhe. Eu não mereço. E se vem até mim, eu não vou brigar com Deus nem com o universo. É algo que eu preciso aprender. Talvez ter mais humildade, talvez ter mais gratidão. Isso não é ser sadomasoquista, isso é ser humano. Ter fé raciocinada, ter amor no coração próprio e ter respeito e gratidão à vida. Meu Deus do céu, aí quando eu falo essas coisas, muitas vezes eu dou risada de mim mesmo que eu escuto. E não escuto para mim vai descer, pelo contrário, quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou Caxias pra caramba, chato mesmo, me analiso muito. Não sou o dono da verdade, é muita responsabilidade ter a verdade dos outros. Eu tenho a minha. Se combinar com alguém, que bom, se não, tudo bem, tranquilo. Agora, tem horas que eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, aonde é que está o ser humano do humano? Está em algum lugar, será que está na ponta do dedo? Na ponta do nariz, atrás da orelha? Está em algum lugar. Essa carrada de livros espíritas, espiritualistas, entende? Porque no fundo, meu amigo, se no bem do fundo se encontra um raso que tem um número no RG e logo ali um nome, você mesmo, querendo ou não, com dor e sofrimento ou não, com alegria, felicidade ou não, é você que é o tutor da sua própria existência. Não tem churumelas. Isso, se você tiver o mínimo de humanidade em si e fé raciocinada, o mínimo. Não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com sentir calor e frio. Se você bota a mão no fogo, não, porque queima, então sente. Você bota a mão muitas vezes no gelo, não. Por quê? Porque vai gelar e vai machucar. É a mesma coisa, é sentir. Mas não. O nosso instinto de disputa, mesmo com a dor, não amputa da gente o orgulho de querer se sobrepor ao outro, ou de querer impor ao outro uma realidade que nem nós, por nós próprios, possamos nutrir com naturalidade, porque nós não guardamos no nosso coração amor próprio. E nós não deixamos alojado no nosso cérebro, na nossa lógica, um raciocínio de hombridade, princípios e ética vivencial. Ou, em suma, originalidade de apenas ser quem é. Valeu?
Muito obrigado ao amigo aí que fez essa pergunta, até me alonguei demais. E eu não estou dando palestra, não, só dei um toquezinho. Quem quiser pega, quem não quiser não pega, e está tranquilo. Eu vou fazer uma promessa agora aqui ao vivo e a cores. A gente tem um site, que lá eu vou fazer minhas poesias, eu não vou fazer misturança com essas coisas espirituais. Mas eu vou fazer aqui, eu tenho um outro que é no Facebook, e vou começar a fazer encontros, talvez semanais, envolvendo mediunidade consciente e mediunidades que não sejam propriamente de incorporação. Coisa que está ficando cada vez mais extinta, para quem é médium, e falar de sensibilidade, coisas assim, de uma forma universalista, aonde o maior Deus é o nosso afeto à vida. E o nosso disciplinador é o amor crístico de respeitar e ser grato à vida alheia. Aí a coisa talvez vai. Valeu? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Me desculpe qualquer coisa, viu? Valeu, obrigado. Obrigado.